Poucos medicamentos na história alcançaram um estado quase mítico da aspirina. Ela está presente no mundo todo e esse comprimido ele transcendeu a sua condição de simples medicamento para se tornar um ícone contra a má circulação e contra a trombose. Mas por trás dessa aparente simplicidade tem uma história muito intrigante, fascinante, repleta de reviravoltas, de controvérsias, de descobertas revolucionárias e que foram transformando não só a medicina, mas também a compreensão humana sobre as doenças e os seus tratamentos. Nessa jornada pela história secreta da aspirina, nós vamos explorar o seu papel fundamental na prevenção de uma das condições mais perigosas da saúde humana, a trombose e a embolia. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Não esquece de se inscrever no canal, de clicar no gostei. E caso você queira acessar vídeos exclusivos, ainda mais aprofundados, vídeos sem anúncios e ainda apoiar os nossos projetos sociais que ajudam muitas pessoas com má circulação, você pode se tornar agora mesmo um membro assinante aqui do nosso canal, categoria Diamante, por menos de R$ 5. É só clicar em um botão que está aqui embaixo escrito Seja Membro e não se esqueça do nosso livro físico, o SOS Má Circulação e Trombose, que já está disponível na Amazon, no Mercado Livre e ajudando muitas pessoas. Sobre a aspirina, a gente começa essa jornada com alguns registros históricos que indicam que já os antigos egípcios, por volta ali do ano de 1500 a.C., usavam extratos de uma planta chamada de salgueiro, e eles faziam isso para tratar algumas condições inflamatórias do dia a dia. O papiro de Ebers, que é um dos mais antigos tratados médicos conhecidos, ele é datado aí mais ou menos de 1550 anos antes de Cristo. Ali a gente tinha alguns remédios usados na época. E ali já havia registros sobre o uso do extrato do salgueiro. E de forma semelhante, em outro local, na China, alguns textos de médicos como Shenong Ben Caojing, um compilado aí por volta do século I depois de Cristo, também tinha alguns registros do uso da casca do salgueiro para tratar não só febres, mas também dores pelo corpo. Se a gente passear um pouco mais na história, na Grécia Antiga, Hipócrates, que foi conhecido como o pai da medicina moderna, também recomendava os seus pacientes a mastigar as cascas do salgueiro ou até mesmo beber chás preparados com esse vegetal para poder aliviar algumas dores e reduzir febres. E durante séculos, o conhecimento sobre propriedades medicinais do salgueiro permaneceu no domínio da medicina tradicional, da crendice popular, e foi transmitido de geração em geração não só por curandeiros, mas também por médicos. Só que um marco importante nessa jornada aconteceu em 1763, quando o reverendo inglês Edward Stone apresentou na Royal Society de Londres um relatório detalhado sobre as suas experiências com a casca de salgueiro no tratamento da malária. E do salgueiro depois nós viríamos a desenvolver, nós chegaríamos na aspirina. Esse pesquisador, o Stone, ele tinha observado que a casca do salgueiro tinha um sabor amargo, semelhante ao da quinina, que era usada para tratar a malária, de onde vem o popular cloroquina, que ficou muito famosa na pandemia. E baseando-se na doutrina das assinaturas, a crença de que plantas cresciam em áreas úmidas era uma cultura da época, essas plantas poderiam tratar algumas doenças associadas a esses ambientes úmidos, como a malária, ela depende de um inseto para ser transmitida. O pesquisador ele acabou decidindo testar a eficiência da casca do salgueiro e ele usou esse preparado para tratar 50 pacientes com febre e isso teve resultados bons. Só que hoje a gente sabe que ele estava testando não era algo contra o parasita da malária, mas sim os sintomas febris associados à doença malária em si. Avançando um pouco mais, em 1828, um farmacêutico alemão chamado Johann Buchner, ele conseguiu isolar uma pequena quantidade de cristais amarelados da casca do salgueiro
e ele deu o nome de salicina, do latim salix, significa salgueiro. E 2 anos depois, um químico francês chamado Henri Leroux, ele desenvolveu um método mais eficiente para extrair a salicina, permitindo uma produção em quantidade maior. Já em 1838, quando um químico italiano chamado Rafael Piglia, ele conseguiu converter essa salicina em ácido salicílico, que era um composto mais puro e mais potente. E avançando para 1853, um químico francês chamado de Charles-Frédéric Gérard, ele sintetizou pela primeira vez o ácido salicílico que nós conhecemos hoje como aspirina. E, no entanto, esse trabalho ele não teve uma continuidade imediata. O composto que ele criou era impuro, era instável e não era produzido em larga escala. Seria necessário a gente esperar um pouco mais, passar algumas décadas para que a aspirina que nós conhecemos hoje viesse a existir. Na segunda metade do século XIX, a gente teve um crescente interesse pelo ácido salicílico como um agente terapêutico contra a má circulação. Em 1874, um médico escocês chamado de Thomas McLagan, ele publicou uns resultados muito interessantes sobre o uso do na época ainda era o ácido salicílico para tratar o reumatismo agudo. E no mesmo período, um químico alemão, Hermann Kolbe, desenvolveu um método para sintetizar o ácido salicílico de forma artificial, sem depender da extração de plantas, que demorava pelo fato de envolver o cultivo desses vegetais, a planta crescer, condições climáticas e outras variáveis. E essa inovação acabou reduzindo não só o custo de produção, mas também tornou o ácido salicílico mais acessível financeiramente para o uso médico. Só que, apesar dessa eficácia para aliviar dores e febres, o ácido salicílico ainda apresentava alguns efeitos colaterais significativos. O sabor era muito amargo, ele tinha uma tendência para causar irritação no estômago e também no esôfago, e isso limitava um pouco o seu uso clínico. E é aqui que entra uma parte controversa e também intrigante da história da aspirina. A síntese e a comercialização pela empresa farmacêutica alemã Bayer, ela foi por décadas uma narrativa, digamos assim, oficial, que atribuiu a criação da aspirina a Felix Hoffmann, que era um químico que trabalhava nos laboratórios da Bayer em Elberfeld, na Alemanha. Segundo essa versão da história, o Hoffmann teria sintetizado o ácido acetilsalicílico em 10 de agosto de 1897, e o que motivou ele era o desejo de encontrar um tratamento eficaz e menos tóxico para o reumatismo do seu pai, que sofria de efeitos colaterais com ácido salicílico. A Bayer acabou registrando esse nome aspirina, e isso foi um marco comercial em 1899. O A veio do acetil, o spir da aspirina veio da Spiraea humaria, que é uma planta que a gente extraía o ácido salicílico. E aí a gente começou a ver a comercialização desse medicamento, primeiro na forma de pó, e em 1915 a aspirina passou a ser vendida na forma de comprimidos, como a gente conhece nos dias de hoje. E o sucesso comercial da aspirina foi imediato e extraordinário. A eficácia para aliviar dores, febres, inflamações, combinada com um perfil de efeitos colaterais menor do que o ácido salicílico, fez um dos medicamentos mais populares do início do século XX. E a Primeira Guerra Mundial aumentou ainda mais essa demanda, porque a aspirina era usada para tratar ferimentos e combater algumas epidemias de gripe, como a gripe espanhola em 1918. E como parte das reparações da guerra impostas pela Alemanha, para a Alemanha, pelo Tratado de Versalhes, a Bayer ela perdeu seus direitos de marca sobre a aspirina nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França e na Rússia. A patente foi quebrada nesse momento, e isso permitiu com que outras empresas produzissem
e vendessem o medicamento nesses países, contribuindo para a disseminação global desse fármaco que salvou milhares de vidas contra a má circulação e a trombose. Mas apesar desse sucesso comercial e clínico, a aspirina ainda tinha um segredo, digamos assim, importante, né? Não sabia-se até então como era o funcionamento, o mecanismo pelo qual ela agia no nosso organismo. Isso ainda era um mistério. Sabia-se que ela fazia bem para algumas coisas, mas o como ainda era uma incógnita. Em 1971, Vane publicou em um artigo revolucionário na revista Nature, na qual ele demonstrou que a aspirina ela atuava inibindo a produção de prostaglandinas, que são substâncias envolvidas no processo da dor, da inflamação e da febre. De forma assim mais específica, Vane descobriu que a aspirina inibe uma enzima chamada de ciclooxigenase. A sigla dela é COX, que é responsável pela conversão do ácido araquidônico em prostaglandinas. Mas a história da aspirina ainda estava longe de terminar. Na verdade, uma das suas aplicações mais importantes ainda estava para ser descoberta, que é no âmbito cardiovascular. O papel na prevenção de eventos tromboembólicos, de doenças circulatórias, como por exemplo infarto, AVC, artérias entupidas e outras doenças relacionadas à parte, à parte cardiocirculatória. E a relação da aspirina com prevenção de trombose, ela começou a ser estabelecida na década de 1950, quando alguns médicos observaram que pacientes que tomavam aspirina regularmente para poder tratar dores crônicas pareciam ter menos incidência de ataques cardíacos. Um marco muito importante nessa linha de pesquisa direcionada não mais para febre, dores no corpo e reumatismo, mas agora para o coração e para a circulação, aconteceu em 1974, quando o médico americano Lawrence Craven publicou as suas observações em mais de 8.000 pacientes, e nenhum deles tinham sofrido infartos ou derrames. E a base científica para esse efeito protetor começou a ser compreendida quando ele descobriu que, além de inibir a ciclooxigenase e reduzir essas prostaglandinas, a aspirina ela também inibe a produção do tromboxano A2, que é uma substância que promove a agregação plaquetária, que é um processo pelo qual as plaquetas do nosso sangue se agrupam para formar coágulos sanguíneos. E essa descoberta foi importante para que a gente pudesse compreender como a aspirina pode prevenir a formação de coágulos no sangue e doenças como trombose, embolia e artérias entupidas. E o que torna esse efeito antitrombótico da aspirina interessante é que ele ocorre em doses ainda mais baixas do que são necessárias, por exemplo, para se obter um efeito analgésico e anti-inflamatório. Para você ter uma ideia, mais ou menos, enquanto doses de 500 mg até 1 grama, elas são tipicamente usadas para dores, febres, reumatismo, é uma dose que tem efeito anti-inflamatório. Doses mais baixas, e isso também com menos efeitos colaterais, as doses ali em torno de 75 a 100 mg já são suficientes para a gente ter um efeito antiagregante plaquetário, e com isso, pelo fato da dose ser menor, nós também temos menos efeitos indesejados. E a partir da década de 1980, uma série de grandes estudos clínicos começou a confirmar cientificamente os benefícios da aspirina para a prevenção de eventos cardiovasculares. Um dos mais influentes foi o Physicians Health Study, iniciado em 1982 e acompanhou mais de 22.000 médicos americanos do sexo masculino. E os resultados foram publicados em 1989 e mostraram uma redução de 44% no risco do infarto do miocárdio, do ataque cardíaco em pacientes que tomavam aspirina em baixa dose de forma regular. Tem um outro estudo muito importante, o ISIS-2,
Se eu não me engano, o nome técnico dele é Second International Study of Infarct Survival. É um estudo, né, para ver a sobrevivência das pessoas após um infarto. Esse estudo saiu no ano de 1988, que foi o ano que eu nasci, e demonstrou que a administração da aspirina em pacientes com suspeita de infarto agudo do miocárdio reduzia de forma muito significativa a mortalidade desses pacientes. E em décadas seguintes, dezenas de estudos clínicos envolvendo milhares de participantes confirmaram e refinaram o entendimento sobre o papel da aspirina na prevenção cardiovascular. Esses estudos estabeleceram claramente que pacientes que já sofreram um evento cardiovascular, como por exemplo um derrame ou um ataque cardíaco, se eles usassem de forma regular, de forma constante, doses baixas de aspirina, eles tinham uma redução importante no risco de novos eventos cardiocirculatórios. E isso é conhecido como prevenção secundária, que é quando a gente faz a medicação para prevenir a recorrência, a reincidência da doença. Para a gente poder, né, prevenir trombose nas veias ou embolia pulmonar, que são condições em que os coágulos se formam em veias, a aspirina já não é tão potente quanto para as doenças arteriais. O papel da aspirina em veias ele é um pouco mais limitado, mas nas artérias o papel da aspirina é muito importante. Nessas condições, né, nas doenças venosas, os anticoagulantes são melhores do que os antiagregantes. Então a gente tem algumas medicações como a varfarina, a heparina, rivaroxabana, o xarelto, o eliquis, a pixamana, que são melhores para as veias. Eles são preferidos em condições de doenças venosas, mas nas doenças arteriais a aspirina é uma das mais importantes medicações que nós temos atualmente. E hoje em dia, tem até alguns pesquisadores da Universidade de São Paulo que trouxeram mais informações sobre o uso da aspirina em doses cada vez menores. Tem um trabalho que está sendo ainda refinado, que o uso de uma dose de aspirina a cada 3 dias pode ser tão eficaz quanto o uso diário para a prevenção de eventos cardiovasculares, com menores riscos de efeitos colaterais. Mas, como eu te disse, esse trabalho ainda está sendo desenvolvido na data da gravação desse vídeo. E assim a gente acaba encontrando doses cada vez menos frequentes, cada vez menores, mas mantendo esse efeito antitrombótico, enquanto a gente reduz o risco de um sangramento, por exemplo, pelo intestino. E essa abordagem, como eu te falei, ainda está sendo refinada, mas isso talvez seja uma ilustração de que mesmo depois de 120 anos de uso de aspirina já consolidada na medicina, a gente ainda talvez tenha mais coisa para descobrir, formas novas de otimizar essa terapia. E apesar de muitos benefícios, a aspirina é uma medicação. E a diferença entre o remédio e o veneno está só no uso racional e na dose. Então o efeito colateral, o efeito indesejado mais comum da aspirina, como ela mexe no sangue, é o sangramento, principalmente pelo tubo digestivo, principalmente, né, pelas fezes. E essa jornada de mais de 3.500 anos, desde os egípcios mastigando cascas de salgueiro até sofisticados ensaios clínicos randomizados em laboratórios de ponta da atualidade, a gente percebe como é notável o esforço humano contínuo para aliviar o sofrimento e combater doenças, principalmente da circulação. E talvez o aspecto mais extraordinário da história da aspirina seja a longevidade dessa medicação e a sua relevância cada vez maior e contínua. Em uma era aí de medicamentos de última geração, de terapias biológicas, de medicina personalizada, anticorpos monoclonais, tratamentos gênicos, esse composto centenário continua sendo um pilar fundamental na terapêutica moderna de doenças cardiovasculares e ainda salva incontáveis vidas através de todo o mundo e pelo seu papel simples de inibir uma enzima do nosso corpo, a coxaciclooxigenase. Enquanto a gente ainda continua a desvendar os mistérios desse fármaco, né, desse medicamento,
A história da aspirina continua a ser escrita capítulo por capítulo, descoberta por descoberta, e vai saber aí o que o futuro nos espera, não é verdade? E se nesse encontro de hoje você pôde aprender muita coisa, trouxe para você muita informação de qualidade, com muita riqueza de detalhes, talvez tenha sido até melhor do que uma consulta médica que você já pagou por aí, não foi tão bem atendido, eu te convido a contribuir para o nosso canal e tem diversas formas de você fazer isso, levando benefícios para casa. Uma delas é você adquirindo o nosso livro físico, o SOS Má Circulação e Trombose, que está em linguagem simples e acessível, através da nossa área de membros assinantes. Você vai acessar vídeos exclusivos ainda mais aprofundados e você já consegue fazer isso por menos de R$5, clicando em um botão que está aqui embaixo escrito Seja Membro. E se você quiser fazer uma contribuição pontual, tem uma chave Pix na descrição desse vídeo. Do lado de cada tela a gente ajuda pessoas com veias entupidas que precisam de curativos de má circulação, que são feridas difíceis de cicatrizar, pessoas que aguardam em filas de espera para operar veias entupidas. Então, existem formas de você não só contribuir para o nosso trabalho continuar de pé, mas também levando muito conhecimento para te ajudar a ser cada vez mais saudável. E nunca se esqueça que a saúde é o nosso bem mais precioso. Sem ela a gente não consegue trabalhar, curtir a vida. Então se cuide, se proteja e se previna da forma certa. E é para isso que a gente está aqui, para te ajudar a combater a má circulação. E para te dar dicas práticas de como fazer isso da forma certa, vai aparecer um card aqui em cima, que vai te levar para um outro vídeo onde eu vou te dar dicas práticas, passo a passo, de como você pode cuidar da sua saúde cardiovascular, proteger as suas veias, limpar as suas artérias da forma certa e evitar doenças como ataques cardíacos, derrame, trombose e embolia. Clica no card que vai aparecer aqui em cima e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!